O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. 9h16. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o universo literário da Estação do Conhecimento, e o mercado editorial sempre foi muito limitado para as escritoras. Hoje em dia temos mais mulheres escrevendo, publicando e aparecendo no universo da literatura, mas esse espaço é recente. Agora imagine essa situação há 200 anos, há 2 séculos, pois foi nesse contexto hostil à participação feminina que deflorou uma das escritoras mais influentes da história, a inglesa Jane Austen. Autora de clássicos como Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, suas obras marcaram um novo tipo de romance que diferia dos demais nos temas que abordava. E neste mês, lembramos os 200 anos de morte de Jane Austen, e por isso, para falar com a gente sobre a importância de sua obra e o espaço que ela ocupou e ocupa no universo da literatura, vamos receber aqui a presidente da JASBRA, sigla para Jane Austen Sociedade do Brasil, Adriana Salles, que também é doutoranda em estudos linguísticos pela UFMG. Bom dia, Adriana, tudo jóia? Bom dia, Michele. Muito obrigada pela sua participação, é um prazer falar com você no universo literário, viu? Eu que agradeço pelo convite e também dou bom dia aos ouvintes. Maravilha. Adriana, qual foi a principal contribuição de Jane Austen para a literatura? Qual o seu legado? Olha, na minha opinião, a Jane Austen ela contribuiu por contar a história de maneira bem simplificada das pessoas com as quais ela conviveu. Obviamente, ela não fez nenhuma biografia, mas ela contou fatos cotidianos, histórias que poderiam ter acontecido em qualquer lugar da Inglaterra, porém de maneira, na minha opinião, magistral, porque ela usou da ironia para satirizar a sociedade da sua época. Eu acho que esse é o ponto mais marcante da sua obra. Uhum. Então, nesse sentido, o pano de fundo das obras da Jane Austen sempre são os romances, né? Uma mocinha se interessa por um mocinho ou vice-versa. Mas, na verdade, na minha opinião, isso é só a porta de entrada para os romances. Jane Austen, ela aborda diversos temas que é preciso uma leitura mais crítica, mais aprofundada, para poder visualizar essa, digamos assim, essa crítica à sociedade que ela faz. E por que 200 anos depois de sua morte, ela continua atual, Adriana? Ela é atual porque ela fala de coisas do cotidiano da sua época que hoje a gente encontra, independente do país, independente da língua, nós encontramos em qualquer sociedade. São pessoas interessantes, são pessoas que se conhecem, cativam umas às outras, mantêm relações de amizade. Entretanto, há pessoas também que usam da má-fé para poder manter essas amizades. Então, eu acredito que esse grupo de personagens que ela criou em seus livros, são pessoas que a gente consegue ver hoje em dia. Mas o grande chamado para a obra de Jane Austen ainda são os personagens românticos, ditos românticos, que chamam a atenção principalmente das mulheres. No entanto, eu acho que essa taxação dela como escritora romântica, ela é falha porque não necessariamente ela fala só sobre amor e romances com finais felizes. Uhum. Felizmente, ela criou romances que têm final feliz, mas o apelo da obra dela, eu acho que vai muito além de histórias para mocinhas ficarem felizes e satisfeitas. Uhum. E ela teve que vencer muitas barreiras até ser conhecida. Qual o espaço que ela ocupou na sua época? Estamos falando aí de 200 Sim. e poucos anos atrás. Olha, quando ela começou a escrever muito precocemente, na adolescência, e era mais para entretenimento da família. O que a gente tem notícia das cartas que restaram, né, e da biografia que os sobrinhos escreveram, é que ela escrevia apenas para prazer, para poder entreter a família. No entanto, um outro ramo da família, um outro braço da família, acabou divulgando algumas cartas dela posteriormente, onde ela demonstra que tem interesse de ser publicada, que tem interesse de ganhar dinheiro com a sua obra. Ela teve muita dificuldade para publicar seus primeiros livros, o que nós chamamos hoje de Abadia de Nottingham, ou Nottingham. Ele foi recusado e ficou engavetado por muito tempo,
só mais tarde que um dos irmãos da Jane Austen conseguiu recuperar esse manuscrito para publicá-lo. E se você for pensar que ela começou a escrever Orgulho e Preconceito e só 13 anos depois que conseguiu publicar, teve uma certa dificuldade, sim, principalmente por causa da abertura para mulheres no mercado editorial daquela época. E no caso do Jane Austen, porque pertencia a uma classe denominada gentry, que seria a classe média alta na Inglaterra, onde as pessoas não trabalhavam, muito menos as mulheres, filhas, no caso dela, filha de pastor da igreja anglicana, o clérigo, como a gente costuma chamar, ela teve uma resistência, sim. E o primeiro livro que acabou sendo publicado, que nós conhecemos como Razão e Sensibilidade, ou Razão e Sentimento, dependendo da tradução aqui no Brasil, ele foi publicado às custas da Jane Austen, ou seja, ela juntou dinheiro para que esse livro fosse publicado, e o Orgulho e Preconceito, que foi o segundo, também foi com investimento próprio. E depois, com a publicação do terceiro livro, que foi Mansfield Park, a Jane Austen acabou tendo um reconhecimento maior, mas as pessoas não associavam os livros, os títulos, com aquela mocinha, filha de um pastor anglicano, porque os livros tinham o título By a Lady, que significa escrito por uma senhorita, ou senhora. Apenas com a publicação de Emma, que foi o quarto livro a ser publicado, que ela foi convidada, entre aspas, a dedicá-lo ao príncipe regente da Inglaterra, que ela realmente se tornou conhecida do público geral. Esse convite se deu através do bibliotecário real, que, de uma maneira mais ou menos, pelo que a gente tem notícia nas biografias, de uma maneira mais ou menos empurrada, ele obrigou a Jane Austen a dedicar o Emma, né, que foi o quarto livro, ao príncipe regente, porque sabe-se um pouco que Jane Austen não era a favor desse príncipe regente da Inglaterra. Mas aí correu tudo bem, e com esse quarto livro publicado, realmente ela ganhou uma certa fama, mas eu digo que ela não foi realmente reconhecida durante sua vida. Só após a publicação dos dois livros, alguns meses após a sua morte, que ela acabou tendo esse chamado para o nome dela, e em 1850, com a publicação de um memoir que o sobrinho fez, um dos sobrinhos, aí começaram novamente chamaram mais a atenção da Jane Austen na Inglaterra. Certo. Voltando no tema do final feliz, temos bastante também a presença da ideia do casamento no trabalho dela. Pensando nisso, você, Adriana, acha que ela é uma escritora conservadora ou liberal? Eu até escrevi um artigo para uma das revistas aí da UFMG a respeito da Jane Austen ser conservadora ou liberal. Eu acredito que ela fala de temas ditos conservadores, casamento, família, religião, profissão, mas ela tem um tom de liberalidade quando coloca personagens que, principalmente as personagens femininas, que pensam por si mesmos, que tomam atitudes que saem um pouco do padrão do padrão imposto pela sociedade daquela época. Eu não acredito que a Jane Austen ela tenha sido uma escritora que levantou bandeiras a favor do feminismo, apesar de acreditar, que são opiniões divergentes no mundo acadêmico, obviamente, que Jane Austen seja uma protofeminista. O que é isso? Protofeminista é uma defensora dos direitos das mulheres. Tem notícia que Jane Austen leu, ou teve acesso, pelo menos, à notícia da divulgação dos livros da Wollstonecraft, que um dos livros se chama Reivindicação dos Direitos das Mulheres, em 1790 e poucos. E isso já é um achado para nós, ao analisarmos suas obras, porque o feminismo daquela época, ou dito, o empoderamento da mulher, a luta pelos direitos das mulheres é muito diferente do que a gente vê hoje enquanto década de 60, de revolução feminista, e principalmente aqui no Brasil essa palavra é muito malquista. Existe sempre uma separação do que é ser mulher e o que é ser feminista, creio eu, na sociedade brasileira. Esse termo de Jane Austen enquanto feminista ou proto-feminista, por exemplo, na sociedade americana, na Jane Austen Society of North America, ele é discutido amplamente, sem nenhuma preconcepção de quem acredita que Jane Austen realmente defendia o direito das mulheres.
não está associado com a reivindicação nas ruas, a fazer protestos sem camiseta, sem sutiã. Então, eu acho que nesse caso, a Jane Austen, ela se enquadra num perfil de um ser humano que relatou histórias das pessoas que estavam às suas voltas e principalmente da situação da mulher daquela época, porque a própria Jane Austen viveu uma situação de dependência financeira dos irmãos após a morte do pai, porque ela não se casou, porque naquela época a mulher não herdava herança, mesmo que o pai tivesse uma condição financeira muito boa. E qual que é o papel do final feliz aí na obra dela? Eu acredito que tem a ver com só o simples fato dela querer que, já que no mundo real nem todas as pessoas são felizes, nem todas as pessoas têm finais felizes, ela quis colocar apenas que esses livros tivessem uma conclusão para o casamento. Entretanto, eu acredito que as releituras ou interpretações, adaptações para o cinema e para a televisão, nos últimos anos, digamos, a partir da segunda metade da década de 1990, eles focaram principalmente em adaptar a obra de Jane Austen com aquele toque extremamente romântico de final feliz. Porque os livros da Jane Austen, eles terminam realmente com os personagens juntos, entretanto, ela não enfatiza essa felicidade conjugal de maneira explícita como a gente vê nos filmes, como se fosse a salvação da mulher na época da regência. Entendi. Muito bem, são 9h27. Bom dia, este é o Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Nós estamos conversando com a presidente da Jane Austen Sociedade do Brasil e doutoranda em Estudos Linguísticos pela UFMG, Adriana Salles, aí sobre a vida e obra da autora, esse mês que se completam aí 200 anos de sua morte. Adriana, como é que a Jane Austen vista lá fora e aqui no Brasil? Existem, na minha opinião, que ainda é uma parte da minha pesquisa de doutorado, existem dois grupos ditos de fãs. Aqueles fãs que acabam levando a Jane Austen para a academia, que seria o universo canônico, os estudos canônicos a respeito de Jane Austen e sua obra, e existem os fãs, o que a gente chama de comuns, os fãs de uma maneira geral, que a gente chama hoje em inglês de fandom. Então, existe, de um lado, o fandom, que é o grupo de fãs, e o canon, que seria o grupo de estudiosos. Lá fora, Jane Austen ela é tida também como uma escritora imortal, assim como, creio, aqui no Brasil, ela é reconhecida como isso. Entretanto, a abertura de entrada da Jane Austen na vida das pessoas no exterior é um pouco maior do que aqui no Brasil. A maioria dos leitores brasileiros ou dos participantes dos nossos encontros, quer seja também nas comunidades no Facebook, no Instagram, são mulheres. Eu posso dizer assim, sem ter margem de erro, que 95% dos nossos comentaristas ou leitores de Jane Austen, fãs brasileiros, são mulheres, porque acaba que esse romance, a palavra romance em inglês, romance, ela foi traduzida como romance, ótimo, só que aqui no Brasil ela leva esse cunho de literatura para a mulher. Então existe essa dispersão, né, de interesse pelos homens, mas no exterior não é 50%, né, não é meio a meio o interesse, obviamente, mas os homens eles têm mais liberdade de ler, discutir e falar que realmente gostam de Jane Austen. Correto. E este ano, né, Adriana, nós tivemos aí o 6º Congresso Nacional Jane Austen aqui em BH. Muita gente gosta e estuda ela por aqui? Olha, aqui em Belo Horizonte nós temos um grupo que começou a partir da exibição de um filme chamado Orgulho e Preconceito, adaptado para o cinema em 2005. Esse grupo, a gente se conhece desde 95, a parte de comunidade no falecido Orkut. Eu tenho amigas desde essa época, mas o grupo que se reuniu aqui em Belo Horizonte contou com a presença de pessoas de vários estados, inclusive os nossos, digamos assim, os nossos associados ou amigos que estão sempre presentes, são sempre os amigos do Recife, né, de Pernambuco, de modo geral.
do Rio de Janeiro, de São Paulo, e nós tivemos contribuições excelentes, que vai sair no próximo número da nossa revista, de doutores do Espírito Santo, de São Paulo, estudantes de pós-graduação também, de outras áreas, que eu acho que é o mais interessante, é a visão acerca de Jane Austen, a partir de pessoas de outras áreas do conhecimento, né? Recentemente, várias editoras brasileiras estão publicando a Jane Austen. A que você atribui esse crescimento aí, apenas 200 anos após a morte da escritora? Eu estou aqui na minha frente com a primeira edição de Orgulho e Preconceito, que foi o primeiro livro a ser publicado em língua portuguesa aqui no Brasil. É a tradução do senhor Lúcio Cardoso. Essas traduções dos livros da Jane Austen, ela ocorreu aqui no Brasil de maneira bastante lenta, assim como em outros países ditos de língua latina, como a França, a Itália, a Espanha. Entretanto, a partir de 1995, com a adaptação de Orgulho e Preconceito para a BBC, com o Colin Firth, e a adaptação da Emma Thompson, de Razão e Sensibilidade, que houve uma espécie de boom, de um retorno ao interesse pela obra de Jane Austen. Aqui no Brasil era extremamente difícil, até 2010, a gente encontrar os livros, as edições, as primeiras edições da Jane Austen. Realmente o mercado literário acabou sendo impulsionado, muito provavelmente, por essa demanda de leitores brasileiros que tinham interesse em ler a obra em português do Brasil e já não encontravam os livros já nos sebos. Então, as editoras recentemente acabaram publicando coleções maravilhosas, com capa dura, com excelente acabamento e traduções também de boa qualidade, para atender realmente essa demanda, que nós estávamos meio que órfãos de livros publicados com um pouco mais de qualidade e atenção à obra do Jane Austen, a atenção que ela merece, né? Você mencionou a revista, né? A Jane Austen, Sim. Sociedade do Brasil, publicou no dia dos 200 anos de morte da autora. A revista, me corrija se eu pronunciar errado, tá? Literausten. Exatamente, Literausten. Obrigada. Dedicada aí a artigos sobre ela. Falam pra gente como surgiu esse projeto, por quê? Olha, no nosso grupo nós temos, como eu disse, além dos fãs, das pessoas que se interessam em discutir Jane Austen, nós temos também pessoas que estão envolvidas na academia com estudos relacionados à Literausten. Porém, há pessoas de diversas áreas. O próprio nome da revista, Literausten, foi cunhado por uma amiga, Flávia Oliveira, que é da área da pedagogia e também se interessa em discutir, em publicar e escrever sobre Jane Austen. O nosso interesse foi formalizar algo que já estava acontecendo ao longo de quase 10 anos. O meu blog sobre Jane Austen, que tem quase 10 anos que eu comecei a publicar, e nós procuramos na revista publicar artigos e resenhas de livros ou até artigos do exterior. A partir da segunda edição, do segundo número, nós vamos começar a publicar artigos de outras partes do planeta, digamos assim, traduzidos para o português, para poder nós marcarmos também a nossa atividade aqui enquanto produção acadêmica relacionada a Jane Austen, porque antes do meu blog, o Jane Austen Brasil, não existia nada referente a Jane Austen em língua portuguesa. Nada que se tenha notícia, nem no Wikipedia existia menção a ela em português, só em língua inglesa. E a Literausten veio para ocupar esse espaço que está faltando de fato no mercado, uma revista inteiramente dedicada à obra da Jane Austen. Certo. Adriana, para a gente terminar nosso papo, tem algum trecho da Jane Austen que você queira deixar para a gente? Sim, eu separei 2 trechos, mas o que eu acho mais importante é o livro Persuasão, onde a personagem principal, a Anne Elliot, ela discute com o Captain Hounslow a respeito de homens e mulheres esquecerem mais facilmente o ser amado, né? A discussão, quem sente mais, quem sofre mais por amor. E mais ou menos um trecho, vou fazer um reporte, obviamente, ela diz o seguinte, não vamos nos referir a exemplos de livros,
Os homens tiveram todas as vantagens em relação a nós no que diz respeito a contar sua versão da história. Eles tiveram uma educação muito mais refinada, a pena sempre esteve em sua mão. Não vou aceitar nenhuma prova tirada dos livros. E aí ele responde, mas como então iremos provar alguma coisa? A Anne responde, isso nunca vai acontecer, nunca podemos esperar provar o que quer que seja em relação ao assunto. Trata-se de uma diferença de opinião que não admite provas. Cada um de nós provavelmente começa com uma leve parcialidade em relação ao próprio sexo e, a partir dessa parcialidade, interpretamos todas as circunstâncias em seu favor já ocorridas em nosso círculo. E aí, por aí vai essa discussão que eu acho brilhante. Na obra da Jane Austen, que é a questão relacionada a sexo, né? Uhum. A discussão, inclusive, se a mulher esquece mais ou o homem esquece mais um relacionamento. Então, todos os livros dela, creio eu, que são recheados com essas pontuações interessantes que ela faz, só que você tem que ter uma leitura crítica para poder interpretar. E que texto sensacional que ela tem, né, Adriana? Sim, essa tradução é da editora Zahara, eu tenho que dizer, é a tradução da Fernanda Abreu. É uma tradução interessante, um livro muito bonito de capa dura. Bom, se eu tivesse mais tempo, eu falaria isso a manhã inteira para você. Mas já tá ótimo. Foi muito... Para quem não conhece a Jane Austen, eu acho que ficou aquela curiosidade, aquela vontade de se aprofundar no trabalho dela. E para quem já conhece, de rever e ler com novos olhos, assim, os trabalhos da Jane Austen, que são, como você mesma mencionou, sem dúvida, super atuais, né? Então é uma obra atemporal, né? O trabalho da Jane Austen. Verdade. Muito bem. Posso acrescentar só uma merchandising? Por favor, deve. Quem tiver interesse de nos seguir, nós estamos com o nosso blog, janeaustenbrasil.com.br, uma comunidade, uma fanpage no Facebook, Jane Austen Brasil, e no Instagram, que atualmente é a rede social que parece que tem dado mais envolvimento, pelo menos, na minha opinião. Uhum, maravilha. janeaustenbrasil.com.br, no Facebook Jane Austen Brasil e no Instagram também. Jane Austen. Então, ótimo. Maravilha. Adriana Salles, foi um prazer conversar com você mais uma vez. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Trabalho genial que vocês desenvolvem. Parabéns por esse projeto. Sucesso, vida longa. Lembrando a você, nosso microfone sempre aberto para suas novidades, tá bom? Obrigada. Bom dia. Bom dia, bom fim de semana, Adriana. Para vocês também. Valeu. Muito bem, conversamos com a presidente da Jane Austen Sociedade do Brasil, a JASBRA, e doutoranda em Estudos Linguísticos pela UFMG, Adriana Salles, sobre os 200 anos de morte da autora. Jane Austen faleceu no dia 18 de julho de 1817 e, em memória ao legado da autora, a JASBRA lançou a Liter Austen, a primeira publicação literária do país dedicada à obra de Jane Austen. No site deles você encontra mais informações sobre publicação e, claro, sobre a obra da autora. O site, vamos repetir tudo aqui para você, janeaustenbrasil.com.br, janeaustenbrasil.com.br, no facebook.com/Jane Austen Brasil e no Instagram Jane Austen Brasil também. Isso aí. Esse foi o nosso bate-papo desta sexta-feira. Aprofunde-se na obra dessa autora porque é, sim, muito bacana. Tá legal? Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.